Semana passada eu tava meio borocochô escrevendo o roteiro desse podcast. Eu não tava sentindo que era aquilo que eu queria falar no momento, sabe? E assim, quem não sabe o que quer e sente que precisa de mais clareza, aciona a força da curiosidade e faz pergunta, né? E aí eu joguei lá no meu Instagram, tipo escreve que eu te leio. E aí vieram uns comentários interessantes relacionados à pandemia. Muitas pessoas desanimadas, preocupadas com a própria sanidade mental, meio como eu, assim, meio sem saber como lidar com o choque que é testemunhar a irresponsabilidade alheia, sabe? Quem me segue sabe que eu tive um ataque de nervos quando eu fiquei sabendo de uns conhecidos meus de bloco de carnaval organizando para tocar em festinha clandestina. Eu quase tive um treco. Enfim, comentários desse tipo, desabafos, tal, mas vieram algumas perguntas. Eu escolhi 2 perguntas para ler aqui, que eu acho que traduzem alguns dos comentários. Uma delas é: felicidade na pandemia é possível? E a outra é: como trazer alegria para o dia a dia em tempos tão difíceis e sombrios? Eu escolhi essas 2 porque eu acho que eu poderia tentar responder. E eu digo tentar porque, veja, eu também estou vivendo isso pela primeira vez, né? Todos estamos vivendo pela primeira vez, né? Cientistas vivendo pela primeira vez, psicólogos, inclusive os que estudam psicologia positiva. Então, assim, eu acho que eu consigo, com base nos meus estudos, responder a essas 2 perguntas. As outras que apareceram lá, que foram coisas interessantes, não estão necessariamente conectadas com a pandemia, então eu vou me programar para respondê-las por aqui ou lá nos stories mesmo, mas não agora nesse momento. E quando eu achar que eu consegui chegar num ponto de paz interna em relação aos babacas que fazem festas clandestinas, eu volto aqui e faço um outro episódio só sobre isso, tá? Porque foi uma pergunta que apareceu lá e, gente, assim, eu não sei como é que você faz, que eu também, enfim, fico puta da vida. Mas, por enquanto, então, eu vou me ater a responder a essas 2, tá? É possível felicidade na pandemia? E como trazer alegria para o dia a dia em tempos tão difíceis e sombrios? Vamos lá? Oi, eu sou Camila Rondon e esse é o Vai Ser Feliz, o seu programa de treinos de felicidade, porque felicidade é questão de escolha, autoconhecimento e prática. Primeiro, para responder, eu acho que vale dizer que eu estou concordando que são tempos difíceis e sombrios, tá? Então eu vou partir dessa perspectiva. Porque eu poderia, se eu quisesse, né, já começar respondendo daqui. Eu poderia pensar, por exemplo, que são tempos de esperança, né? Porque a ciência levaria 10 anos para criar uma vacina. Então eu poderia já discordar aqui falando, cara, que é lindo ver que a ciência desenvolveu em 10 meses um negócio que levaria 10 anos, que é lindo ver avós e avós sendo vacinados e ganhando expectativa de vida que nunca antes se imaginou, porque em 1940, quando eles nasceram, a expectativa era de 45 anos e hoje é de 77, tomando vacina. Essa expectativa aumenta e isso é puta merda, de enlouquecer, de maravilhoso, e é uma loucura, né? Como é que o ser humano pode ser um bicho tão escroto e ao mesmo tempo ser tão resiliente, criativo, realizador e fazer a gente avançar desse jeito? E eu podia falar, cara, vamos olhar por esse lado, porque é surreal, gente, olha isso que a gente tá testemunhando, caramba! Enfim, não vou tentar mudar essa perspectiva. Vou dar perspectiva de são tempos difíceis e sombrios, tá? Tô concordando, são tempos difíceis. E aí vou tentar responder a pergunta de como trazer alegria, como sentir alegria. Não sei. Vamos conceituar. O que é alegria? É uma emoção positiva. Geralmente, ela aparece, né,
quando a gente se sente satisfeito, quando tem uma sensação de prazer, quando tem uma sensação de... você tem uma expectativa em relação à realidade e a realidade corresponde a essa expectativa. Às vezes até supera essa expectativa. E aí você sente a emoção, a alegria. Tanto que o oposto dela é tristeza, mas também pode pensar numa variante aí de frustração, né? Então assim, tô te entendendo. Tá foda mesmo. Acho até que seria um polianismo estúpido, desses que talvez possa explicar a irracionalidade dos bares lotados. Seria um polianismo estúpido a gente esperar que a nossa realidade brasileira nos surpreenda positivamente, né? Pra gente sentir alegria. E fico pensando também que eu acho que se a gente não tá sentindo tristeza diante da tristeza de outras pessoas, mesmo que a gente tenha a sorte de estar bem, sabe, vacinando os nossos avós e tal, acho que a gente seria um ser humano apático, né? Imagina, eu tô bem alegre aqui, que o meu tá bem, foda-se o resto. Estranho, né? Mas também pelo conceito, a emoção positiva de alegria se relaciona muito com diversão. E é até uma resposta química a estímulos, né? Então, se você quiser trazer alegria para o seu dia a dia, você pode se envolver com coisas que você considera divertidas, por exemplo. Eu fiz agora no carnaval 2 lives daqui de casa mesmo, ou então fizemos todos teste e 10 minutos antes de entrar no estúdio, entramos no estúdio e gravamos uma live para ver se trazendo uns axés, né, o povo se divertia um pouco mais e ficava mais alegre. Então, de repente, sei lá, tá com axé aí no banho, desenterra aquele jogo de baralho que você gosta, alguma atividade divertida, atividade física, se você gostar dessa atividade, melhor ainda, mas mesmo que você não goste, atividade física joga endorfina, e endorfina é uma resposta química que pode te fazer se sentir alegre, né? São formas de gerar a emoção de alegria no seu dia a dia. Mas, se não te fizer sentido, não precisa também, sabe? Não precisa ficar se forçando a se sentir alegre. E é aí que eu puxo a outra pergunta para emendar aqui, que sim, é possível construir felicidade na pandemia. Porque felicidade não é um estado emocional como a alegria. A felicidade de que fala a psicologia positiva, ela, que é o que eu falo, que eu sempre aqui para vocês, ela tem um embasamento mais filosófico, mais aristotélico, tá? Então é mais ligado ao conceito que muita gente já falou de eudaimonia, de Aristóteles, né? Então tá mais relacionado com a expressão de virtudes, de forças pessoais, da sua verdade. Então, a felicidade é a experiência de saber-se em desenvolvimento, em aperfeiçoamento, em autoconhecimento, em expressão da própria verdade. É descobrir o que você tem de potencialidade e colocar isso a serviço, fazer disso a sua contribuição, né, social para a sua comunidade, para a sua família, para o seu núcleo de convívio, né? E é por isso que é uma experiência que envolve ter um propósito, criar um sentido na vida, aprender a ser resiliente, né, que é desenvolver a capacidade de passar pelas adversidades e ficar mais forte, mais evoluído, mais consciente. Entende? Não é sinônimo de alegria, de prazer imediato, não é hedonista. A felicidade que eu estudo, que eu trago aqui para vocês nos workshops, nos processos de coaching e tudo mais, que é a que eu vejo conceituada na psicologia positiva, ela não é sinônimo de alegria. Porém, emoções positivas são importantes para a construção da sensação de bem-estar com a experiência de felicidade que eu descrevi aqui. Então, na semana passada, eu falei do PERMA, do conceito PERMA do Martin Seligman, que tem emoções positivas como um dos pilares de felicidade. Então, assim,
Há muitas outras emoções positivas que você pode e deve praticar no seu dia a dia, que não é alegria. Se você não está conseguindo trazer alegria para o seu dia a dia, ainda assim, você pode trazer emoções positivas para o seu dia a dia. E tem emoções que são até mais poderosas que a alegria para a construção da sua felicidade. Por exemplo, gratidão. Sabe? Tamo viva, amiga. Ai, me emociono. A emoção positiva de amor, que se expressa com atos de bondade, de generosidade, e que o amor é muito mais potente como construção de felicidade quando são atos de bondade, de generosidade para pessoas que você não conhece e aí de quem você não espera retribuição, sabe? Então, se você tá triste com o que você tá vendo no mundo, procura aí no seu prédio, no seu bairro, alguém que você possa, de forma segura, né, ajudar, doar seu tempo, colocar suas virtudes, suas forças de caráter, né, a serviço. Outra emoção positiva é interesse. Então, aciona a sua curiosidade, vai saber mais sobre um assunto, vai estudar, sabe? Sentir que você está desenvolvendo intelectualmente. Outra emoção positiva, orgulho. A gente precisa, orgulho de si mesmo, tá? A gente precisa se felicitar por estar firme na meta de fazer a nossa parte para segurar esse vírus, sabe? Diante de tanta desinformação, diante de tanto desincentivo, né? A gente vê as imagens e fala, gente, sou uma idiota que eu tô trancada há 1 ano dentro de casa, entendeu? E as pessoas estão aí festando, e aí você resiste, sabe? E finca o pé na sua convicção de fazer a sua parte para segurar esse vírus. Sinta orgulho de você, é uma emoção positiva poderosa, né? E aí tem emoções positivas de inspiração, de admiração, que só de a gente olhar para os profissionais de saúde e aí já mistura com gratidão, né? São emoções positivas importantes também de trazer para o dia a dia. Há muitas emoções positivas para você cultivar. Se a alegria tá difícil de brotar aí no peito, né? Busque outras emoções positivas, mas por favor, invista em outras emoções positivas, porque os estudos indicam que quem convive com emoções positivas é mais resiliente. Cara, se tem uma coisa que a gente precisa nesse momento é ser resiliente, né? Propósito de vida, que também é pilar de construção de felicidade, é outra coisa que nos deixa mais resilientes. Então, define um. Se não para a sua vida, define um propósito para a pandemia. Por que você vai acordar todo dia na pandemia? É para praticar generosidade? É para ajudar outras pessoas a passarem por isso? Né? Nem que seja apoiando pequenos negócios, nem que seja oferecendo um ombro amigo, né? Nem que seja esses atos de generosidade que eu falei ali dentro do seu prédio, no seu convívio social. Cria um propósito, se não para sua vida, para a pandemia. O que é que eu vou botar como meta aqui de entrega na pandemia? Que isso dá sentido para sua vida, né? Mas cria um sentido para isso que a gente está vivendo. Elabora isso. O que é isso para você? É um despertar de consciência? É a era de Aquário? É um reconhecer que nós precisamos ser mais sustentáveis, né? É a já impossível de se negar constatação que esse mundo rico, mais desigual, não dá mais. É um aprendizado para nós brasileiros de que nós precisamos valorizar mais as virtudes do que os prazeres imediatos, né? Do que o meu umbigo. É a chacoalhada que você precisava para sacar que você não era feliz naquela correria do dia a dia, esperando a sexta-feira chegar para ir pro bar. Elabora isso, o que é essa pandemia para você, que significado que tem isso para você, porque dá sentido, te faz mais resiliente,
né? Quais foram os aprendizados que você tirou desse último ano? Se você já se conheceu mais, se você obteve clareza do que você não quer mais para sua vida e até do que quer, então tem como você achar debaixo desse medo do futuro um certo contentamento por ter alcançado um outro patamar de autoconhecimento. E isso é uma experiência de felicidade, acompanhada, quem sabe, da emoção de orgulho, da emoção de inspiração, da emoção de esperança, quem sabe da alegria, mas não necessariamente de alegria, é uma experiência de felicidade, tá? Então, agora que eu, devaneei por aqui, eu vou responder objetivamente. Dá para sentir alegria? Dá, mas eu não sei. Depende mesmo de como você está passando pela pandemia, de como você está elaborando essa experiência, né? Você pode treinar essa emoção, mas avalie se você quer. Porque do que você precisa mesmo é de emoção positiva e não necessariamente da emoção alegria. Mas dá. E dá para construir felicidade na pandemia? Isso dá. Eu te afirmo, dá. Você vai ter que sair do lugar de vítima impotente. Você vai ter que achar a sua zona de controle aí. Puxar a responsa para si. Promover mudanças, que seja de pensamento, que seja de forma de interpretação e de comportamento. Mas que dá. Tá? Qualquer coisa, chama sua coach aqui. Um beijo. Vai ser alegre ou não, mas vai ser feliz.